Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, bora falar dele, do audiovisual brasileiro, porque ele está despontando o mundo afora com uma nova produção gringa, inclusive, e a gente vai falar com uma das estrelas. Quem conversa bem ver agora é Pamela Germano, ela que é atriz, está cheia de estreias esse ano, uma delas que já está disponível no Netflix, Men on Fire, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, Homem em Chamas, uma produção internacional, mas que conta com atores e atrizes brasileiras, a começar por ela, e também a nossa querida e grande Alice Braga. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes, deixa eu te cumprimentar. Pamela, prazer em falar contigo, tudo bem? Prazer, Lucas, prazer enorme de estar aqui na Brasil de Fato, conversando com vocês no Bem Viver, de verdade. Estou aqui muito emocionada e com muita alegria mesmo. Agradeço o espaço para falar um pouquinho sobre esse trabalho e o meu percurso também, enfim. Poxa, que bonito, a emoção é nossa. Então vamos fazer desse encontro bem bonito e festivo, falando bastante dessa tua trajetória, desse 2026 que vem cheio de coisa, como tu chegou até aqui e como tu dissesse outros assuntos também do audiovisual como um todo. Mas primeiro fala de como que tá essa emoção da estreia. É, no set, vocês falam mais em inglês ou em português? Como que funciona isso quando são essas produções casadas de dois países? Cara, então, no set era uma loucura, porque a gente falava três línguas, né? Na verdade, quatro, porque ainda tinha um elenco russo. Então, juro. Então, era um set trilingue, assim, porque a gente gravou, a maior parte da série foi gravada no México. Apesar de se ambientar no Rio de Janeiro, muitas cenas foram feitas no México, em estúdio, nas ruas da cidade do México, enfim. E aí teve em um determinado momento a gente concentrou as gravações no Rio também. E a equipe era muito mexicana, então o elenco brasileiro mandava um portunhol e a gente ia aprendendo também a falar cada vez melhor a língua, o espanhol. Mas com a direção, com o elenco, aí era realmente majoritariamente em inglês. E era muito emocionante, né? Eu pelo menos, estava perplexa o tempo todo, assim, com a estrutura, com as pessoas que eu estava trabalhando. É, enfim, realmente não foi também solitário, não foi único. Eu estava compartilhando aquela conquista com o elenco brasileiro, né? Com Jeff Nascimento, com Iago, com, enfim, Bruno, Rei, com a Alice, que é enfim, maravilhoso atuar com a Alice Bragas. É muito fundamentado, muito aprofundado, tem muito aterramento, assim, sabe? Então eu aprendi muito com ela, muito mesmo, assim, ela é muito generosa. E a recepção tá sendo emocionante mesmo, assim. Até compartilhei esses dias no meu Instagram uma foto da minha avó, da minha bisa, das minhas tias assistindo. Todas estão com uma cara meio ruim, porque não gostam de violência, morte, etc. Mas realmente recebendo mensagens muito lindas de quem tá vibrando, sabe? Quem acompanha tudo que envolve, né? Viver de arte e todos os sacrifícios que essa carreira pede também. Então, tá sendo tudo com muita alegria. Tô tentando também estar bem consciente de tudo. Para estar exercendo a minha presença também, é isso, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a artista que eu não sou só atriz, enfim. Então, tá sendo muito especial. Quero muito mais, assim. Tô pronta para tudo. É, não, eu tenho certeza que o público também está recebendo com esse mesmo entusiasmo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver tudo, mas as pessoas que estão compartilhando na minha bolha, que viram já, estão super empolgados, botando assim o Brasil mais uma vez num patamar altíssimo de qualidade. A Sim, gente super fica empolgado com essas dobradinhas gringas, enfim, que conseguem manter bastante da raiz nacional, né? Que a gente não acaba só se submetendo a um roteiro que eles trazem, que a gente consegue colocar o nosso tempero. Tu estava falando um com pouquinho certeza. das peças brasileiras que tem, além desse casting brasileiro, também tem uma produção brasileira de alguns, o pessoal por trás das câmeras também tem bastante assinatura nacional, como que tá isso? A equipe brasileira, né, foi uma equipe completamente brasileira aqui no Rio. Acho que talvez completamente tenha sido uma palavra equivocada, mas a equipe era brasileira no Rio. E um dos diretores é o Vicente Amorim, porque são quatro diretores, né, que conduzem, acho que
Eu não lembro como ficou exatamente a divisão dos episódios, mas é o Stephen Caple Jr., que também é o produtor executivo, a Claire Kilner, que foi, enfim, nossa, um sonho trabalhar com ela. Ela é a diretora do House of Dragons, então, enfim, foi muito poderoso, assim. É, o Michael Cuesta e o Vicente Amorim assinando esse olhar mais brasileiro mesmo, assim, da coisa. Eu tô tentando lembrar qual foi o episódio que ele dirigiu. Eu acho que foi o terceiro ou quarto. É, mas com certeza, assim, foi o que eu falei esses dias numa outra entrevista, né? Quando a gente está contratando, né, trabalhadores, artistas brasileiros e colocando eles ali na tela, enfim, tem toda uma dramaturgia, uma narrativa do Rio de Janeiro, da periferia, mas ao mesmo tempo é isso. Eu sou de Brasília, outros atores eram do Rio, mas outro era do Ceará. Então, assim, eu acho que quando a gente está falando dessas presenças, a gente está falando dessas vivências, né? A gente está falando do nosso jeito de fazer as coisas também. Então, isso era muito sentido. A gente conversava muito sobre isso. Realmente, a gente é uma forma de reconhecer também os nossos. Você falou tempero, né? Mas as nossas vivências, o nosso traço, enfim, que é tão múltiplo, né? Não tem o cinema brasileiro, né? Tem muitos Sim. cinemas brasileiros. Não, isso total, isso cada vez fica mais evidente, principalmente por Sim. conta desse momento muito bonito que o cinema nacional está vivendo. De certa forma é inédito, porque nunca tivemos assim uma sequência tão grande de premiações internacionais, de presenças nos tapetes vermelhos mundo afora, mas não é nem um pouco inédito a força, a produção e a diversidade, né? O que talvez faltava era a gente conseguir chegar a tudo isso, e tudo isso chegar pra gente e também cada vez mais o público também ter esse interesse de prestigiar o cinema, de ter esse prazer tão gostoso que eu me sinto muito privilegiado de participar dessa geração que está vendo isso, e de se identificar, né? De ver, caramba, essa cozinha que estão retratando nesse filme era a cozinha da minha Uhum, infância, esse diálogo aí tão natural era um diálogo que eu tive com meu pai, enfim, são coisas que a gente estava muito doutrinado, eu diria, talvez, mas talvez uma palavra menos agressiva, sabe? Acostumado mesmo a ver as produções hollywoodianas e, sabe, tentando se encaixar naquilo e de repente a gente consegue ver, caramba, essas produções regionais, esse cinema independente que está chegando, está mostrando algo que é muito nosso, que é muito cotidiano. Então, eu vejo que o cinema brasileiro está conseguindo ter esse equilíbrio de ter uma grande produção como Homem Chamas, que é essa uhum, parceria com o pessoal de fora, que vem com esse caminhão, com esse canhão de produção, mas ao mesmo tempo isso não uhum. significa que está apagando também essa pluralidade do cinema nacional que está conseguindo se diversificar nos seus 26 estados, né? É, isso é grandioso, né? Quando a gente se reconhece, tem esse sentimento mesmo de pertencimento, eu acho, né? De coletividade, de território. Acho que é muito. Eu acho que às vezes a palavra doutrinado é forte, mas ela é verdade, né? A gente é assolado por determinadas imagens, falas, enfim, a gente recebe muito dos Estados Unidos, né, dessa produção hollywoodiana. Então eu acho que o Man on Fire, o Homem em Chamas, ele faz parte mesmo, assim, eu sinto desse momento inédito que você está falando, dessa internacionalização, sabe? Porque eu sinto que isso está sendo imprimido, assim, no mercado também, sabe? Essa vontade de estar trazendo as nossas vivências, as nossas narrativas, enfim, eu acho que é um momento, né, que o mundo está olhando, está vendo um pouco mais do Brasil. Enfim, eu acho que o Homem em Chamas realmente está junto, assim, disso tudo, querendo ou não, sabe? Porque existe esse ineditismo de um elenco que é muito grande brasileiro numa produção de ação, sabe? Uma releitura de um filme do Denzel Washington, tipo, atores jovens, sabe? Atores em formação. Então, realmente, a Alice Braga, ela tá trabalhando tem muito tempo lá fora, né? Então, ela é um pouco esse rosto, né? Essa referência nesse sentido. Então, quando atores novos, atores jovens, enfim, de tantos lugares do país chegam marcando nome, marcando presença numa produção mista, né? Que a gente ainda tá falando da experiência do México. Enfim, eu acho que é realmente grandioso, assim, grandioso mesmo. Eu tô, muito feliz de ter feito parte disso, muito honrada, sabe?
Sim, não, estamos todos orgulhosos por ti, por todo o elenco brasileiro. Já já quero saber o que mais vem por aí, mas antes vamos falar das outras coisas que já estão um pouco garantidas, que tem algumas estreias com bastante expectativa. Uma delas é As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, que é baseado no livro homônimo, né? Homônimo da Fernanda, na verdade, da Fernanda Castro e Lima. Eu não tive a Isso. oportunidade ainda de ler o livro, mas já sabia um pouco sobre a história, com a Anne Uhum. Gabriele também. E esse filme está super bem cotado para ser mais um desses que vai disparar mundo afora e participar de festivais internacionais. Apresenta um pouquinho do filme pra gente, por favor, Pamela. Ai, que massa você falar isso. Eu fico muito feliz, assim. Então, o filme ele fala sobre essa figura, essa personagem que a Anne Gabriele interpreta. A Anne tá gigantesca, assim, vai ser lindo demais na hora que todo mundo vê, assim, a Gabi. Fala a história sobre essa adolescente, essa menina que sofre um luto. É um filme sobre a perda, né? A perda, eu não sei o tanto de spoiler que eu posso dar, mas fala sobre essa relação com a morte, né? E, por consequência, da continuidade da vida depois disso. Então, o filme se ambienta, as personagens elas rodam um pouco em torno disso, e a figura, a personagem que está junto com o público nesse sentido é a da Gabriela, assim, né? Essa transformação. Acho que eu posso falar isso, assim, eu não sei o tanto que eu posso falar ou não. A minha personagem, eu interpreto a Lorena, que é uma figura muito disruptiva, não tem medo de nada, ela chega chutando a porta e dá uma nova face para toda essa temática, inclusive, da morte, assim, sabe? Ela é uma personagem muito importante para a gente complexificar um pouco esse debate e essa reflexão, sabe? E é uma produção da Paris Filmes, com a direção do Diego Freitas. Eu acho que realmente a expectativa tá alta, assim. Meu primeiro trabalho com a Paris também, tô muito feliz. Foi maravilhoso, assim, o processo inteiro. Eu vou levar pra minha vida toda, assim. É muito, muito, muito incrível. A gente sempre fica naquela vontade de perguntar algo mais, mas eu entendo que quando antes do filme chegar, de fato, nas telonas tem todo um certo cuidado, então eu também não vou ficar aqui te instigando demais a perguntar para a gente não entrar em maus lençóis. Vou seguir aqui com a entrevista. Eu acho que já foi o bastante para provocar todo mundo para acompanhar a trajetória do filme. E antes de falar Uhum. do que mais vem por aí, queria também celebrar um pouquinho de um outro filme que a gente tem um carinho muito especial, que aqui no Brasil, de fato, a gente acompanhou a estreia dele, a chegada, que é a Batalha da Rua Maria Antônia, um filme fundamental para a gente botar mais uma marcação no que foi a ditadura militar. A gente fala bastante, mas às vezes com uma certa superficialidade, né? Felizmente, eu vejo que a gente está conseguindo aprofundar, principalmente por conta de tudo que foi esse julgamento da tentativa de golpe em 2023, e eu acho que tudo isso nos fez lembrar melhor o que foi a ditadura, mas é fundamental o cinema tá aí para também conseguir, sabe, abrir um pouco desse véu. E eu fico pensando que a Batalha da Rua Maria Antônia, ele foi um pouco de um abre-caminhos para essa grande leva de filmes que retocam a ditadura militar, quando eu digo retocam, de tocar novamente, né? Não de retocar de maquiagem, porque é pelo contrário, de tirar a maquiagem e escancarar o que foi, porque logo depois veio Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto, que embora não seja exatamente sobre a ditadura, é o caldeirão que compõe o filme. Tu também já fez um pouco desse paralelo de imaginar que a Batalha da Rua Maria Antônia da Vera Egito foi um pouco de um abre-alas desse momento de relembrar o que foi a ditadura no cinema? Com certeza absoluta, assim. Acho que inclusive para mim ficava muito latente essa sensação da vertigem mesmo, assim. Porque o paralelo com a realidade do que a gente estava vivendo e das novas produções, né, a respeito da ditadura, eu acho que ele estava tão fresco, assim, era tão paralelo à realidade com o que a gente estava retomando ali no passado, que para mim realmente foi num lugar de vertigem, assim, parecia que eu tava tanto lá quanto aqui, assim. E depois você fala do futuro, né? Das outras produções que vieram também a partir desse momento em que a Batalha da Rua Maria Antônia acontece, né? Eu acho que realmente o filme compõe essa trajetória dessa retocada, dessa retomada de uma abordagem. Eu acho que os três filmes que você citou, inclusive o Batalha, o Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui, eles escolhem prismas subjetivos e ângulos assim muito singulares, né? Diferentes assim de talvez documentários mais clássicos a respeito de um período histórico.
O Batalha, eu acho ele primoroso em muitos sentidos, né? Tanto a forma quanto a Vera escolheu que ele fosse gravado, que é em película, que é em preto e branco. Foi em plano sequência, são 20 planos sequências, foi assim, uma experiência única, especialíssima. Eu me viciei em plano sequência, quero fazer muito mais trabalhos com plano sequência. E eu acho que uma das características muito primorosas, assim, dessa noite, o filme se passa em 24 horas, que foi em outubro, né? Acho que 3 de outubro, 4 de 2. outubro, 2 de outubro de 2 de sessenta e outubro, oito. perfeito, 2 de outubro de 68, ele acompanha de uma forma mais íntima, né? A relação das pessoas que estão inseridas naquele momento, que estão sendo agentes daquele momento. Então eu acho que a gente entra em contato com uma camada que é uma dramaturgia mais das relações, das personagens, mais subjetivas, mais afetivas, que ela é um círculo menor, mas no círculo maior está se passando todo o contexto que a gente já, enfim, já conhece muito bem. E esse episódio da Batalha da Rua Maria Antônia, ele está inserido, enfim, ele fala, ele reflete todo o resto, né? Toda a ditadura, todo o momento que veio depois, o AI-5 veio logo em seguida, está muito, muito ligado ao Congresso de Ibiúna também. Então, enfim, eu acho que com certeza esse trabalho que a Vera fez com esses estudantes, que nós fizemos com esses estudantes, assim, ele toca aí nessa corda narrativa sobre a ditadura e abre portas para a gente revisitar esse lugar de maneiras mais criativas também, né? E aí, só lembrando, né, para quem não, de fato, ainda não ligou exatamente a cara à pessoa, a gente está falando desse confronto histórico que aconteceu justamente em 68 entre estudantes da USP, da FEFELET e da Mackenzie, que curiosamente ficam na mesma rua, que justamente é Maria Antônia, e aí era 68 esse caldo político acontecendo e teve um confronto entre os dois, mas enfim, com a parte violenta e agressiva vindo especialmente da Mackenzie, atingindo com tiros, assim, um episódio absolutamente lamentável que depois decorreu numa ocupação por parte, inclusive, de José Dirceu e outros figurões políticos que até Sim, hoje a gente conhece, foram bem protagonistas desse chamamento necessário, mas que era um momento que o Brasil só ia de ladeira abaixo, então, na verdade, o episódio ficou muito esquecido e é apenas como mais um caos da ditadura, escondendo toda a violência brutal contra os estudantes da USP naquele momento. Por isso a importância desse filme tão bem conduzido pela Vera Egito e com uma das protagonistas que a gente está falando agora, a Pamela Germano. E aí, Pamela, basicamente nosso tempo está acabando. Eu acho que dá tempo só da gente falar um pouquinho do Santa Dica, que é mais um filme que eu tô entendendo que Uh! vai sair, que eu não tô muito por dentro, tu que vai trazer os detalhes. E então fala um pouquinho dele. Se tiver mais alguma coisa que eu não tô sabendo que vai vir esse ano, ou que já tá em filmagem pro ano que vem, tu puder fazer 5 palavrinhas, é o tempo que a gente tem para fechar a entrevista, por favor. Ai, massa, eu chego a me empolgo, assim, para falar sobre a Santa Dica, porque acho que a gente vai começar a falar mais desse trabalho e dessa figura histórica, né, que é Dona Dica dos Anjos, essa mulher, essa menina, enfim, essa goiana, ela é uma figura ali do território do Goiás, do interior do Goiás, a 40 quilômetros de distância de Pirenópolis, e ela é uma figura política muito forte, muito esquecida, muito apagada até hoje pelo Brasil, tanto pela igreja quanto pelo Estado também. Justamente porque ela foi essa figura que existiu em múltiplos planos, assim, tanto nesse plano mais religioso quanto num plano político. Ela foi muito chamada na época, do século passado, de Antônio Conselheiro de Saias. Então ela faz parte desse grande baú, assim, de figuras messiânicas brasileiras, mas que a gente só conhece as masculinas, né? Então ela é uma figura muito emblemática que eu quero muito conhecer. Conhecer não, que eu quero muito que as pessoas conheçam. Eu tive a grande sorte e privilégio de poder interpretá-la. Uma figura que conversava com anjos, que curava pessoas, que dava terra de latifundiários que não estavam sendo usados para as pessoas. O MST tem bandeira da Santa Dica, mas o Brasil não sabe quem ela é, não conhece, assim. Muita gente até de Brasília, enfim, nunca nem ouviu falar. Em Pirenópolis, as pessoas sabem quem ela é. Então, é um longa de ficção a respeito dessa figura. Eu espero que eu tenha apresentado ela bem, porque eu sou muito fã, assim, dessa história toda, dessa figura feminina tão rasgada, assim, tão, não sei, meteórica.
ímpar, eu diria. E eu vou também estar com um trabalho que vai sair, que vai estrear esse ano, que é um curta-metragem de Brasília, se chama Música Secular. Defendo muitos filmes independentes de Brasília, já estive com muitos filmes em festivais internacionais e nacionais, às vezes sendo o único brasileiro também defendendo o nosso cinema ali. Então, Música Secular é um curta-metragem que vai sair esse ano também. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Bastante coisa. A gente falou 22 Bastante coisa. minutos do que está acontecendo na sua vida. Eu acho que já deu para mostrar que está ativa, que está acontecendo coisas e a gente pode esperar ansiosamente por todas essas estreias que estão, inclusive as que já estão rolando, como O Homem em Chamas, disponível na Sim. Netflix. Essa foi Pamela Germano, minha gente atriz, contando um pouquinho da trajetória dela, desse momento bonito da carreira, que super caso com o que está acontecendo no audiovisual nacional. Pamela, que prazer falar contigo. Tenho certeza que já já a gente volta aqui. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada a você, Lucas, de verdade, assim, acompanho o seu trabalho maravilhoso. E estou muito feliz a gente poder ter tido essa oportunidade de estar aqui conversando nesse espaço. Celebro mesmo e agradeço. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.